Seja muito bem-vinda à aula 3. Meu nome é doutora Ana Priscila Soja, sou médica endocrinologista, especialista em saúde feminina, hormônios e menopausa. E hoje o nosso assunto é sobre score dos sintomas no climatério. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quantificar esses sintomas até para que você possa decidir junto com o seu médico quando iniciar um tratamento. Então, já deixo aqui na legenda deste vídeo um site em que você pode calcular o score dos seus sintomas. É um score validado, que é o score de Kupperman. Com ele, a gente vai entender melhor como estão as dores, fadiga, alterações de saúde mental, fogachos, irritabilidade. Você pode pontuar de acordo com uma intensidade leve, moderada e grave, para que você entenda qual é a repercussão que essa fase está tendo no seu corpo. Tem os principais sintomas que acontecem durante o climatério e fazer esse score ele é muito importante. Tanto para entender o que está acontecendo com o seu corpo, mas também depois que você começar uma proposta, seja ela hormonal ou não, uma atividade física, uma proposta de alimentação, você repetir esse score e avaliar o quanto o seu corpo respondeu positivamente a essas mudanças que você colocou na sua vida. Você já checou o link que eu deixei aqui embaixo sobre o score de Kupperman? Te convido realmente a, durante a aula, a gente fazer isso juntas, porque são os sintomas mais frequentes que acontecem com a mudança dos nossos hormônios. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela o score de Kupperman e a gente vai fazendo isso juntas. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é os fogachos, que são essas ondas de calor, e essa parestesia são os formigamentos. Muitas mulheres podem apresentar essa sensação de formigamento nas mãos. Depois a gente tem dois itens que são muito importantes, que é a insônia e nervosismo, irritabilidade, que são ambos sinais de alteração do nosso comportamento, do nosso humor. A gente avaliar a nossa qualidade do sono e também alterações como menor tolerabilidade, um pouquinho mais de ansiedade, que também podem decorrer das nossas alterações hormonais. Depois a gente tem um quadro de depressão, de fadiga, artralgia e mialgia. Quando a gente fala num quadro de dores pelo corpo, é muito frequente algumas mulheres ter a sensação de dores em diferentes regiões que vão migrando ao longo do tempo. Um pouco mais de dor no joelho, dor em ombros, dor em punho e também dores musculares. Isso pode acontecer por uma alteração do nosso músculo e também da lubrificação que a gente tem na nossa cartilagem. E aqui eu deixo 3 pontos muito importantes, que é o aparecimento de dor de cabeça, palpitação e zumbido. Sintomas que nem sempre a gente relaciona com a queda hormonal, mas que podem sim ser decorrentes nessa fase, e aí a palpitação é um ponto de atenção. Tem mulheres que têm fogachos, que têm calores, que têm aquela sensação de mudança da cor de pele, uma sudorese, uma sensação de calor seguida de frio, que é um sintoma vasomotor clássico. Mas tem mulheres que não vão apresentar esse sintoma de fogacho clássico que a gente tanto associa com os nossos hormônios. Tem mulheres que vão ter um quadro de palpitação, ou seja, aumento da frequência cardíaca, seja durante o exercício ou no repouso. É claro que se você estiver apresentando isso, uma avaliação cardiológica, seja com um Holter de 24 horas, um eco, um eletrocardiograma, um mapa que vai ver a pressão durante 24 horas, ele é muito importante que seja realizado para a gente ter certeza que não tem nenhuma alteração. Mas é tão frequente no consultório eu escutar essa queixa, a gente realizar esses exames que vêm dentro da normalidade e quando a gente começa um tratamento, essa palpitação, ela simplesmente desaparece. Então, essa aceleração da frequência cardíaca pode sim acontecer quando a gente tem uma alteração hormonal. Para a gente acabar de falar sobre os sintomas que acontecem durante o climatério, eu quero conversar com vocês sobre a TPM. Sim, aquela famosa tensão pré-menstrual. No climatério é um momento que a mulher pode ter uma piora da TPM. Isso porque uma das primeiras alterações é a diminuição da produção de progesterona. Os ciclos se tornam anovulatórios. E aí fica aqui 2 pontos de atenção. Algumas mulheres podem ter um encurtamento do ciclo. Então, normalmente eu tinha um ciclo a cada 28 dias, a cada 30, e eu começo a ter ciclos a cada 24,
a cada 22, às vezes a cada 20 dias. Ou seja, eu começo a ficar menstruada algumas vezes, 2 vezes no mês. Isso, na verdade, mostra pra gente que essa produção de progesterona está diminuída, principalmente nesses ciclos anovulatórios. Um outro ponto é a piora dos sintomas de tensão pré-menstrual. Às vezes, uma semana antes, 10 dias antes, dependendo de cada mulher, eu vou ter uma piora da irritabilidade, uma piora do sono, aparecimento daquelas palpitações e taquicardias, e isso representa também, muitas vezes, esses ciclos anovulatórios, uma quantidade menor de progesterona e valores de estradiol mais altos, potencializando os sintomas de TPM. Então, além de realizar o índice de Kupperman, eu convido você a também olhar um pouquinho como que você se sente ao longo do seu ciclo menstrual. Será que quando, alguns dias antes dessa data da menstruação, o meu corpo ele se modifica? O meu sono fica mais superficial, eu fico mais irritada, eu tenho um aumento da vontade de comer doce, meus ciclos estão mais curtos? Isso está alterando a sua qualidade de vida? Anote tudo isso para conversar com o seu médico, para que você possa instituir uma proposta de tratamento para evitar que esses sintomas de TPM interfiram na sua qualidade de vida. Meninas, chegamos ao final da nossa terceira aula, no qual a gente entendeu quais são os principais sintomas que acontecem na fase de climatério e como você também pode quantificar esses sintomas para ajudar a decidir se você precisa ou não de um suporte e tratamento nessa fase. Convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar e ativar essas notificações para que você possa acompanhar cada uma dessas aulas que a gente está falando sobre saúde feminina, climatério e menopausa. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários para que a gente possa responder e trazer ainda mais conteúdo para você. Seja muito bem-vinda e aguardo você na aula 4 sobre o que esperar do climatério.